Novela da cobrança de serviços de esgoto continua. Municípios têm novidades neste, que é um antigo caso de descontentamento da população com a cobrança por um serviço que não é realizado. A cobrança pelos serviços de esgoto, embutida nas contas de água dos consumidores mineiros, sempre gera revolta. Não é difícil obter depoimentos de quem se sente lesado por pagar há muitos anos pelo tratamento do esgoto gerado em domicílios e indústrias, sem que o mesmo seja realizado pela empresa concessionária. Mostrando como o caso é antigo, em 2016, a Câmara de Ipuiuna provocou uma ação popular que contou com a adesão de todos os vereadores daquela legislatura, buscando a suspensão da cobrança da taxa de esgoto no município. O assessor jurídico da Câmara, à época, explicou que a ação popular não tinha o mesmo peso quanto uma ação civil pública, mas foi o caminho encontrado pela legislatura à época, já que o município de Ipuiuna, representado pelo então prefeito Hélder Oliva, que estava em seu segundo mandato, não quis entrar junto na ação, restando à Câmara caminhar sozinha nesta busca pela suspensão da cobrança da taxa. A ação popular foi julgada como improcedente em primeira instância na comarca de Santa Rita de Caldas e encaminhada para Belo Horizonte, onde permanece até hoje. Segundo o atual assessor jurídico da Casa, Vando Flemings, agora é só aguardar a decisão do tribunal. Não há mais nada a ser feito até essa decisão. Enquanto isso, outros municípios foram entrando na luta para cessar esta cobrança ou outras ações que também contrariavam a população, como, por exemplo, a fusão da tarifa de água e esgoto realizada em outubro do ano passado. Quando a população passou a sentir ainda mais no bolso o valor dessa fusão, os municípios de Caldas e Santa Rita de Caldas entraram com uma ação civil pública para tentar reverter a fusão. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na AMM, em Belo Horizonte, Associação Mineira de Municípios. Viemos aqui contar com a ajuda de toda a estrutura jurídica da AMM para a gente lutar contra esse absurdo que foi a unificação das tarifas feitas pela Arsai, que a Copasa vem cobrando dos nossos contribuintes. Nós, que não temos esse tratamento e nunca tivemos, fomos os maiores prejudicados. Então, a gente partiu para esse caminho e eu acredito muito num desfecho positivo dentro de poucos dias, para que a gente não pague essa taxa absurda. São 74% de aumento. Quem que aguenta isso? E o que seria esse desfecho positivo, na sua opinião? É a redução dessa taxa ou a extinção desse aumento? O que vocês pretendem com essa ação? Nós pretendemos a extinção desse aumento. Olha, a gente está acabando de sair de uma crise absurda que a pandemia nos trouxe. O brasileiro já não está aguentando mais tanto encargo, tanto prejuízo. E esse aumento agora a gente vê como abusivo. A ação foi movida pela Associação Mineira de Municípios, a AMM, que representava estes municípios. A assessoria jurídica da AMM informou à reportagem que o processo judicial do município de Santa Rita de Caldas encontra-se pendente de decisão pelo juiz. Já o processo do município de Caldas, em primeiro momento, foi deferida a liminar, porém, foi impetrado agravo de instrumento, deferindo seu efeito suspensivo e, até o momento, aguarda decisão definitiva. Mas nas últimas semanas tem havido uma manifestação em várias localidades da região quanto a novos prazos ou previsões anunciadas para a construção de estações de tratamento de esgoto. Em Ipuiuna, a vereadora Jequileia Ferreira publicou em suas redes sociais a notícia de que suas tratativas, iniciadas logo em seu primeiro dia de legislatura para a construção da estação de tratamento de esgoto, tinham surtido efeito, reacendendo o assunto no município. Então, no decorrer, quando a gente visitou as residências para pedir voto, ouviu um pouquinho das angústias da população, foi unânime todas as casas falando do desencanto que estava em relação à taxa que é cobrada de rede esgoto na conta de água de nós moradores de Ipuiuna. E eu fiz esse compromisso com a população, que, se eleita, seria a minha primeira
né, indicação, buscando alternativas, porque ninguém se queixa de pagar por isso, porque nós sabemos a contribuição para o meio ambiente. A questão é o porquê se pagar um valor alto e não ter nada em relação ao tratamento da rede de esgoto. Diante disso, nós reunimos primeiramente aqui no município de Ipuiuna com o prefeito, levei para ele essa demanda, reunimos ainda no gabinete, né, com profissionais da Copasa, e isso foi levado que realmente em 2008, desde 2008 a população espera, né, um resultado sobre isso, e que estava tudo dentro da lei. Lá não se falava nesse contrato, inclusive a Câmara estudou isso e realmente não se colocava que determinada data, assim que começasse a descontar, já teria que ser realizado o tratamento exatamente da água. Aí, diante disso, né, ficou essa polêmica, a gente não conseguiu dar um resultado, uma resposta que a população tanto gostaria, mas mesmo assim continuamos articulando. Isso foi aprovado de uma forma em que deixou que essa brecha acontecesse e a Copasa não estava irregular. Mas o mais importante é que isso não ficou adormecido pelo Executivo e nem pelo Legislativo. Então, continuou-se essa busca e agora, numa reunião em Belo Horizonte, o prefeito Helder esteve lá com o presidente da Copasa, o Guilherme, e veio-se essa boa notícia de que está sendo destinado ao município de Ipuiuna 16 milhões para o início do tratamento da rede de esgoto. Segundo a Copasa, a estação de tratamento de esgoto de Ipuiuna deve começar a ser construída no segundo semestre de 2023, ao longo da BR-459, no sentido de Poços de Caldas, a cerca de 1,5 km da sede do município. Sua conclusão deve acontecer em até 24 meses após o seu início. Segundo o prefeito de Caldas, a mesma previsão foi feita para a cidade. O município chegou a obter uma primeira vitória contra a concessionária dos serviços de esgoto. Então, para quem está em casa, sobre a situação hoje do município de Caldas, diante dessa relação do abastecimento com a Copasa, né, que a Copasa faz ao município. Elaine, Copasa já é um assunto que vem de muito tempo causando estragos e prejuízos para os municípios, que dirá para o cidadão. Caldas paga hoje, como muitas das cidades da região, paga um tratamento de esgoto que é inexistente. Hoje a Copasa aqui em Caldas não trata nada de esgoto. Existe um calendário, eles têm um compromisso conosco, de agora em 2023, finalizarmos a ETA de Pocinhos e Rio Verde. E para janeiro de 2024, finalizarmos a ETA da sede. Um investimento da ordem de quase de 20 milhões de reais. Então eu acho que a gente consegue isso até 2024. Mas até lá, a gente teve que tomar algumas atitudes, como por exemplo, nós não achamos justo essa taxa que a gente paga para a Copasa, uma vez que não trata nada. Isso desde 2011. Então, nós entramos com uma ação contra a Copasa, onde obtivemos uma liminar favorável a nós em primeira instância. Só que a Copasa derrubou essa liminar, e foi julgada em segunda instância essa liminar, e a Copasa ganhou. Então, agora a gente entrou com novamente um recurso para ver na juntada de prova o que vai ser a decisão final do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas estamos confiantes, uma vez que eles não tratam nada de esgoto aqui na sede, e nem em Pocinhos e Rio Verde. Tá certo. Bom, então vamos ter que aguardar a resolução desse caso e, de qualquer maneira, se ainda o município não conseguir sair ganhador dele, pelo menos a gente tem um cronograma já. Tem essa programação de que 2023 é em Pocinhos e 2024 aqui na sede, pelo menos, vai acontecer, né, esse tratamento esperado, então, de esgoto para não poluir as águas aqui do município, né? Fato é que vamos obter sucesso, sim, se não por uma via ou por outra. Lutamos muito, acho que nesse mandato eu fui na Copasa umas 5, 6 vezes, então o Ministério Público também está acompanhando, na pessoa do Dr. Zé Eduardo, estamos bem adiantados com relação a outros municípios da região. Então a gente tem por parte da Copasa a garantia, eles estiveram comigo aqui na semana passada, onde reuni 4 vereadores presentes, e eles expuseram para nós todo o cronograma. Posso disponibilizar para você, e eles vão ser obrigados a cumprir conosco. 2023, a Pocinhos do Rio Verde, e 2024, a sede por completo aqui em Caldas. Já temos o local onde vai ser construída a elevatória, tanto da sede quanto Pocinhos do Rio Verde. Inclusive, Pocinhos do Rio Verde, nós detectamos que era uma elevatória que não daria conta do esgoto de Pocinhos do Rio Verde, e haverá também uma substituição dessa elevatória ali para poder tratar 100%. Não adianta tratar 80%, ou trata tudo ou não trata nada.
E só recapitulando para o cidadão comum que está em casa nos assistindo nesse momento, essa é uma obra que corre totalmente por conta da Copasa, não é o município que vai interferir. Esses recursos de 20 milhões que foram aportados para o município de Caldas, todos já, né, de posse da Copasa, não é o município que interfere. A Copasa é a detentora da obra, ela contrata a empresa que vai prestar o serviço, ela faz o pagamento, a prefeitura só faz o trabalho de fiscalizar também junto com a própria Copasa. Em Santa Rita de Caldas, o prefeito Emílio diz que a desencadeadora desta frustração diante da população foi a concessão há muitos anos da estrutura existente no município para a captação de água para a empresa concessionária a preços ínfimos, segundo ele, e que agora é preciso reverter essa situação. Nós sabemos, né, que Santa Rita de Caldas, como algumas outras cidades, herdaram essa herança, que nós podemos dizer uma herança muito complicada, né, que foi a concessão muito barata, quase a preço de banana mesmo, da concessão do nosso esgoto e da nossa água, em troca de praticamente nada, e hoje a nossa população tem que arcar com esse ônus. Porém, nós temos que ser racional e ser inteligente. Em qual sentido? De saber a forma que nós vamos agir, né? E hoje essa questão da Copasa em Santa Rita está da seguinte forma: nós sabemos que foi unificada a taxa, então independe agora a construção ou não da estação, o valor que é cobrado pela Copasa vai permanecer o mesmo, né? Uma vez que a taxa foi unificada. Então agora se tornou muito interessante para nós a construção da estação. A gente já escolheu um lugar que é bem afastado da cidade, o proprietário já se mostrou de acordo, né? A Copasa já fez o levantamento e a topografia, e muito provavelmente vai haver uma negociação entre a Copasa e esse proprietário para que possa construir a estação, e nós vamos deixar, enfim, de poluir os nossos rios, as nossas nascentes, né? Porque hoje é de conhecimento público que o esgoto de Santa Rita de Caldas ele não é tratado. E agora, com essa unificação da taxa, a população está pagando por um serviço que não é prestado. Nós já entramos com uma ação na Justiça contra a empresa, através da Associação Mineira dos Municípios, que já foi até anunciado. Porém, as cidades que já tiveram sentença acabaram que não foram favoráveis. Algumas conseguiram sentença favorável em primeira instância, porém, em segunda instância, lá em Belo Horizonte, na totalidade das vezes, a Copasa consegue derrubar essa ação e permanece a cobrança da taxa tão injusta, que foi uma herança deixada aí para a população, que, infelizmente, todos os meios que a gente tem para tentar derrubar têm sido ineficazes diante da força, eu digo, que a Copasa tem perante o Estado e o Judiciário. Prefeito, o senhor pode antecipar para quem está em casa, né, aonde será essa estação de tratamento, ou ainda não pode ser divulgado? Elaine, é de conhecimento que tinha uma lei municipal que proibia e estabelecia uma distância para que essa ET fosse construída, né? Porém, essa lei foi revogada para dar um pouco mais de flexibilidade para que pudesse ser construída, né? Ela foi alterada e não revogada, desculpa o termo, e hoje, muito provavelmente, bem afastado da cidade vai ser essa construção, muito provavelmente sentido Ipuiuna, né? Num lugar bem afastado, onde o proprietário já se dispôs a negociar, e eu tenho certeza que vai afetar o mínimo possível de pessoas e vai ter um impacto ambiental quase que zero. E vai trazer um benefício muito grande para nós, que vai despoluir as nossas nascentes e os nossos rios, né? Sobre esta cobrança pelo tratamento de esgoto, que é praticado desde o início dos anos 2000 na região, sem que o tratamento de fato seja feito, nós questionamos a Copasa se ela reembolsaria os consumidores. E a Copasa disse que as tarifas são referentes aos serviços de operação, coleta, manutenção do sistema de esgotamento sanitário e que estão definidas e de acordo com a agência reguladora. Assim, as tarifas não teriam relação com o tratamento de esgoto. Por isso, não caberia qualquer tipo de compensação.